judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus neste segundo domingo do mês de agosto, dia dedicado aos dizimistas, e hoje de modo especial aqui também aos pais. E nesta celebração nós começamos a Semana da Família, semana que rezaremos pelos nossos parentes, amigos, familiares, pelos nossos pais, nossas mães, pelos filhos, por todos os lares. Assim, amados irmãos e irmãs, nós chegamos aqui para esta celebração eucarística na certeza de que, se Deus vem a nós, também é porque quer que Ele vá, que nós possamos ir até Ele, que toda esta Assembleia vá ao encontro de Deus. Se Deus vem até nós, é para nos saciar, para nos garantir uma caminhada de fé, para nos saciar a nossa fome e sede de justiça, através da palavra, através da Eucaristia. E hoje é o que a celebração, a liturgia, o que a palavra de Deus recorda para todos nós, que Deus nos sacia, nos alimenta nesta nossa caminhada de fé. É assim que nós chegamos à primeira leitura do livro de Reis, a história do profeta Elias. O contexto histórico da vida de Elias foi no momento em que o reino de Israel estava dividido em dois, em norte e sul. O rei Acás, que era rei de Israel, se casou com Jezebel, que não era de Israel, ela era fenícia, ela era cananeia. E os cananeus não seguiam Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai que nos abençoou e nos chamou a esta caminhada santa. Os cananeus tinham diversos deuses, e Jezebel, que está por ali, a rainha, ela tem adoração pelo deus Baal, que era o deus da tempestade, era o deus da chuva, o deus das confusões, podemos dizer assim, das tempestades. E ela trouxe essa reverência a este Deus para dentro de Israel, quando se casou com o rei. E o resultado é que Deus não aceita, e a sociedade de Israel não aceita, o povo de Deus não aceita adoração a dois deuses. Nós seguimos apenas um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar o caminho e que nos abençoou com a graça do Espírito Santo. Baal não era Deus para nós, não era Deus para o povo de Israel, não é Deus para o povo que está a caminho da salvação. Mas Jezebel trouxe a adoração dele para dentro de Israel. Resultado, o profeta Elias, ele tem que anunciar e denunciar. Ele tem que denunciar o pecado do povo que está se afastando do Deus único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que denunciar que a adoração ao Deus de Baal, ela é irregular e que o povo de Deus escolhido, que Deus tirou das terras do Egito, não pode fazer reverência a este Deus. Então, os profetas de Baal e os sacerdotes de Baal, junto a Jezebel, que é a rainha, propôs um desafio. Propôs que eles montassem um altar e pedisse que os dois aceitassem ali as oferendas que foram colocadas. Então vieram os sacerdotes de Baal, vieram os profetas de Baal, prepararam a mesa, colocaram as ofertas, colocaram o sacrifício
cantaram, rezaram, entraram em transe, esperando que Baal lançasse fogo e o Baal aceitasse o sacrifício. E nada aconteceu. Então veio a vez do profeta Elias. Ele preparou o altar, preparou as oferendas, agradeceu a Deus Pai, nosso Pai, e pediu que Deus aceitasse ali as oferendas. Como que num raio de fogo, aquelas oferendas foram aceitas e tudo foi queimado e ofertado a Deus. Com isso, Acás e também Jezebel mandaram matar todos os profetas de Baal e todos os sacerdotes. Foram mais de 100 homens que morreram. Mas Jezebel ficou insatisfeita porque era o Deus dela, era o Deus que ela adorava, era o Deus que ela acreditava e não aceitou aquele sacrifício. O que ela mandou fazer? Mandou perseguir agora o profeta Elias e mandou matá-lo. E aí nós chegamos à primeira leitura de hoje. Elias tem que fugir do norte de Israel e ir para o sul. O reino estava dividido em dois, mas apenas uma parte do reino é que fez alianças estrangeiras, que foi o reino do norte. O reino do sul continuou sua caminhada junto a um Deus único e verdadeiro. Elias, então, agora, ele tem que fazer esta experiência de tirar o povo do norte, atravessar o deserto e fazer uma nova experiência com Deus. E é assim a nossa experiência de fé aqui também para nós. O deserto é o local de encontro com Deus. Todas as vezes que vocês rezam sozinhos em suas casas, que você coloca a sua cabeça sobre o travesseiro para rezar, é o seu momento de deserto. Quando vocês chegam 10 minutos aqui antes da missa para se colocar em oração, é o seu momento de deserto. Quando vocês passam pela Capela do Santíssimo em oração, é o seu momento de encontro com Deus, ali é o seu momento de deserto. É isso que o profeta está fazendo. Ele foi se reencontrar com Deus para fugir das mãos daqueles que não acreditavam. Mas vejam, o profeta não teme sequer a morte e ele entrega a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai dizer: Senhor, para mim já chega, para mim já basta, não sou melhor que os meus pais, pode levar a minha vida. O profeta não quer ali a morte, ele quer que a vida dele seja aceita por Deus. Tem pessoas aqui celebrando o 7º dia, tem pessoas aqui que vieram rezar pelos seus pais que já se despediram desta caminhada terrena. Não é simplesmente dizer, eu perdi o meu pai. Pelo contrário, é você dizer, meu pai está com a vida nas mãos de Deus. A morte ela é um segundo desta vida terrena. Ela se torna depois vida espiritual, para um dia se tornar vida eterna junto de Deus. Para Deus a morte não existe. Nós existimos eternamente com Deus. Nossas vidas são eternas porque veio de Deus. O corpo humano é que é passageiro, mas a vida que habita nele retorna para Deus. O corpo veio do pó e vai voltar a ser pó. A vida veio de Deus e retornará para Deus. Então nós não temos que nos entristecer. Nós temos é que dar graças a Deus quando Ele acolhe uma vida que vem a este mundo, para que um dia Ele possa recebê-la novamente no reino dos céus. É assim que ali Elias entrega a sua vida nas mãos de Deus. Mas aqueles que Deus escolhe, Ele não deixa desamparado. Aqueles que Deus escolhe, Ele não deixa perecer. Então, Elias, que estava por lá deitado, quando ele acorda, ele vê que Deus veio o saciar com pão e água. Assim também a nossa caminhada de fé. Vocês terão 7 dias para peregrinar na fé e vocês terão que voltar aqui para serem saciados pela Eucaristia e pela palavra, porque Deus os chamou a esta caminhada e vai abençoar cada dia dela em suas vidas. O profeta, então, recebe pão e água, um sustento necessário para ele caminhar mais 40 dias ali no deserto. É claro que o número é simbólico. O número 40 vem do número 4, que é a expressão da humanidade, presente nos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste. Então é um número simbólico, para dizer que toda a humanidade, toda a sociedade de Israel vai ter que caminhar novamente neste deserto da vida para fazer novamente uma experiência com Deus, porque eles se afastaram adorando o Deus de Jezebel, o Deus de Baal. Resultado, a nossa experiência também é assim. Nós comungamos aqui e precisamos continuar nossa peregrinação. Cada vez que você passa na Capela do Santíssimo, é como se você tivesse feito a sua peregrinação de 40 dias. Todas as vezes que vocês se colocam aqui na igreja em oração, é como se tivesse concluído uma peregrinação. E vocês vêm buscar novamente a força de Deus. E o texto encerra dizendo que agora Elias, que foi escolhido por Deus, pode sim buscar esta caminhada, esta força em Deus, para que ele possa conduzir também o povo de Israel
a sair de uma adoração irregular ao Deus de Baal para buscar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Resultado, então, nós chegamos assim à segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. O povo de Éfeso, nós já vimos aqui a história deles também, nas celebrações dos outros domingos. Recordar rapidamente para vocês. Ali Paulo sai de Jerusalém, vai sentido a Éfeso, ele foi 3 vezes. Por lá ele se deparou com uma sociedade grega que colocou dificuldade naquilo que Paulo foi apresentar. Os gregos tinham diversos deuses, e Éfeso, uma cidade portuária, tinha por lá o templo da deusa Ártemis e o comércio de suas estátuas. E Paulo chega lá para apresentar Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para todos nós. Alguns não aceitaram, quiseram expulsá-lo, mas alguns abraçaram a fé. Paulo começa a catequizar aqueles que abraçaram a fé, vai oferecer para eles o batismo. O último domingo foi Paulo oferecendo para eles o batismo e pedindo que eles formassem esta família que estivesse a caminho. O batismo confere em nossas vidas a presença do Espírito Santo. E aí nós chegamos à segunda leitura de hoje. Paulo vai dizer: não contristeis o Espírito que habita em vós. Isso porque domingo passado ele batizou, enviou sobre eles o Espírito Santo. E hoje ele vai dizer, olha, nós não podemos deixar o Espírito Santo contrito. E ele dizia domingo passado, nós não podemos agir como pagãos. E hoje ele pede para não nos entristecermos. Por que Paulo está dizendo assim? Porque uma vez que nós formamos esta família que está a caminho da salvação, entre nós não poderá haver desavenças. Paulo vai dizer, não pode haver injúrias, maldades, calúnias, nós não podemos causar prejuízos a nós que caminhamos aqui juntos, nós temos que nos conhecer, nos amar como Jesus Cristo pediu, oferecer o perdão, estender nossas mãos para ajudar uns aos outros, porque ninguém vai chegar no reino dos céus sozinhos, e os nossos pecados é que nos impedem de alcançar o reino dos céus. Então Paulo está fazendo o que por nós? Está nos educando na fé para sermos salvos, mas dizendo aquilo que nós podemos e aquilo que não devemos fazer. Então, nesta nossa caminhada, nesta peregrinação, neste ir para o reino dos céus, Paulo está dizendo, olha, vocês receberam o Espírito Santo. Procurem agir conforme a vontade de Deus nesta caminhada. Procurem agir conforme o modelo que nós temos de vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos educando nesta caminhada terrena para alcançarmos uma caminhada eterna. São Paulo está dizendo para nós que temos fé, que nossa vida não pode ser simplesmente uma vida de pecadores, uma vida de pagãos, uma vida que não se importam uns com os outros. Temos que ser aqueles que de fato formam uma única família para Deus e para Cristo. Temos que nos amar, nos perdoar e nos respeitar se quisermos sermos salvos. Assim, resultado, nós chegamos então ao Evangelho de hoje, de João, também a sequência dos demais domingos que nós estamos aqui no tempo comum. O que ocorre? Nos últimos dias nós vimos aqui, rapidamente, recordar para vocês 2 meses de celebração. Jesus Cristo chega, enviado por Deus para evangelizar. Alguns irão questioná-lo, vão dizer, olha, mas nós o conhecemos, é filho de José o carpinteiro, filho de Maria, mora aqui conosco. Jesus então chama 12 pessoas para o ajudar. Depois, no outro domingo, ele envia estes 12 para falar de salvação. No outro domingo, estes 12 retornam com uma multidão que deseja conhecer Jesus, saber como é que ele curou os doentes, tudo de bom que ele fez, os sinais que ele realiza. Depois, no outro domingo, esta multidão chega até Jesus, sedenta de sinais e de milagres. Jesus sente compaixão, multiplica para 5.000 homens, 5 peixes e 2 pães, aliás, 5 pães e 2 peixes, e o resultado agora, esta multidão ficou saciada pelo pão, mas queria proclamar Jesus rei. Jesus então atravessa o mar e vai embora, porque não é esse o objetivo dele. A multidão vai atrás dele e ele diz para a multidão, vocês vieram aqui não por causa dos sinais, não por causa de salvação do reino dos céus, vocês vieram porque vocês comeram pão com fartura. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que se torna a vida eterna. Eu sou o pão da vida descido do céu. Foi o evangelho de domingo passado. E aí nós chegamos ao evangelho de hoje. E o que ocorre? Alguns começaram a murmurar contra Jesus. Não bastaram os sinais, não bastaram curar os doentes, não bastou saciar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Eles estão ali injuriados porque Jesus simplesmente disse, eu sou o pão que desceu do céu.
E agora Jesus também tem que educá-los na fé, dizer para eles, olha, não adianta só o alimento desta vida terrena, não adianta só se preocupar com esta caminhada terrena, se não nos esforçarmos para alcançar o coração de Deus. E aí ele repete, eu sou o pão descido do céu. Aqueles homens, aquela multidão, estavam entendendo que o homem Jesus Cristo desceu como que com asas para habitar este mundo. E não é disso que Jesus está falando. Jesus vem até nós não para só nos garantir uma caminhada terrena. Jesus vem até nós para garantir que nós alcançaremos o reino dos céus. E assim, Ele primeiro se faz igual a nós. Nossa vida humana, Jesus assume. Ele nasceu verdadeiramente de Maria. Ele tinha um corpo humano. Jesus, então, agora tem as duas essências, a humana e a divina. Tornando a sua condição divina, assumindo um corpo humano, Ele não deixa de ser Deus. Assim ele resgata para Deus a humanidade. Porque o sentido de virmos aqui celebrar a Santa Missa é porque também nós queremos recobrar em nós, ou seja, garantir também para nós que nós seremos um dia divinos. Como é que vai se dar isso? No princípio, se recordarmos o livro do Gênesis, Deus nos fez sua imagem e semelhança, correto? Ou seja, nós éramos como que Deus. Porém, o pecado entrou no mundo e tirou a nossa condição divina. Deus que habitava em nós, nós perdemos por causa do pecado. E Deus precisa agora nos resgatar. Fez muitas alianças, por fim enviou o seu Filho Jesus Cristo, que também é divino, assume nossa condição humana, menos o pecado, para nos fazer agora voltar a esta condição divina. Então, todas as vezes que vocês recebem a palavra de Deus, todas as vezes que vocês comungam a Eucaristia, vocês estão buscando ser iguais a Jesus. Na missa, nós procuramos comungar aquele que nós queremos nos tornar, verdadeiros filhos de Deus que não serão condenados, mas herdarão a vida eterna e o reino dos céus. Não vai ser um Jesus para cada um. Nós não seremos vários deuses no mundo. Pelo contrário, Jesus vai ser a cabeça e nós seremos os membros. Na oração eucarística vai dizer, haverá um só corpo e um só Espírito. Nós seremos Jesus Cristo quando nós ressuscitarmos. Nós não seremos outras pessoas. Vai cessar a humanidade e vai dar lugar à divindade. Assim, resultado então, Jesus Cristo quer apresentar esta salvação para nós e para aquela multidão que estava questionando. Jesus não quer apresentar ali um novo ser humano, Ele quer apresentar para Deus novos filhos. E aquele povo não compreendeu e começou a murmurar, começou a reclamar. Então Jesus tem que dizer, olha, então eu digo ainda mais para vocês, eu sou o pão descido do céu, e este pão que eu vos ofereço é a minha própria carne, que é dada a todos para quê? Para a salvação do mundo. Final do Evangelho de hoje. Então agora este corpo de Jesus, que antes era pão descido do céu, é que vai nos garantir a salvação. Se quisermos alcançar o reino dos céus, o coração de Deus, que veio até nós de forma simples, o pão era o alimento dos pobres, o pão era o alimento acessível a todos, o pão era o único alimento que toda a sociedade tinha para comer. E assim Deus vem desta forma simples a nós, para que nós possamos retornar para Ele também de forma simples, ou seja, um banquete de pessoas simples, garantindo nesta caminhada um retorno para Deus. Nós queremos comungar para alcançar o reino dos céus. Deus vem até nós de forma simples no pão, para que nós possamos comer e buscar este caminho de eternidade. Esta família que nós formamos deseja peregrinar na fé para alcançar o reino dos céus. E nesta família nós temos aqui muitos pais que também são chamados a dar de alimento aos seus filhos. Sustente a sua família com dignidade e honestidade. Muitos pais que terão que buscar em Deus uma forma simples de conquistar cada dia os seus filhos. Muitos pais que terão o gesto de Deus de amar a família que criou. Muitos pais que terão também que aprender a carregar seus filhos nos braços, não somente quando recém-nascidos, mas até o último dia de suas vidas. Muitos pais que com mãos calejadas terão que estender elas sobre os seus filhos para os abençoar, assim como Deus nos abençoa cada dia de nossas vidas. Muitos pais que terão que aprender a dizer sim e a dizer não nas horas que precisam. Muitos pais que terão que fazer os filhos compreenderem que eles não são seus amiguinhos. Pai é para educar,
para corrigir, para mostrar um caminho. Pai é para dizer sim e dizer não, é para abençoar, é para socorrer, para carregar nos braços, para compreender os filhos, para que os filhos possam honrar pai e mãe. Até que um dia, esta mesma família que temos Jesus por referência de filhos de Deus, possa alcançar o coração de Deus Pai para a eternidade, para o reino dos céus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,